é justamente o ponto que mais se menciona, a perda de legitimidade do Supremo. Quanto que o Fachin conseguiu caminhar contrário a essa tendência, ou não? Vamos de volta para aquele assunto que não quer deixar as entranhas da política brasileira, o caso Master. E agora vamos trazer aqui o William Vac, com um time aqui de analistas e jornalistas. Vão debater aqui sobre a Polícia Federal, as oitivas, né, que iam acontecer e foram adiadas, né, no caso dos interrogatórios, que foram adiados. E agora, para entender direitinho, então vamos tentar chegar no denominador comum aqui a respeito da Polícia Federal. A Polícia Federal está montando uma teia de aranha que está envolvendo várias e várias classes políticas de Brasília, né, inclusive esquerda, direita, centrão, e a classe também econômica, cara. E detalhe, também o judiciário tá um balaio de gato só. Então, o William Vac, com esse time de feras aqui, vai tentar desvendar para nós aqui. Vamos tentar aqui chegar no denominador comum, que eu acho muito difícil, né? Cada um vai dizer a sua opinião a respeito do que está acontecendo, o que está aparecendo também com essas ideias de Fachin aí, de querer implantar aí um código de conduta aí para meio que botar um cabrecho aí nos ministros. E, claro, os ministros não aceitando, que a gente sabe que os ministros não querem receber ordem, nem querem seguir regras de ninguém, e jamais eles vão aprovar um negócio desse. E eles vão chegar aqui também ao detalhe que o Fachin está tentando se defender. Então vamos ver aqui a base da notícia é essa aqui. Ó. A PF deu o depoimento de 2 executivos que estavam previstos para essa segunda-feira, relativos ao caso Master. O motivo é que o órgão quer entender como funcionava essa teia de fraudes do Banco Master. E esse time que vai aqui analisar é a analista de economia da CNN, Thaís Herédia, o diretor jornalístico, né, da CNN em Brasília, Daniel Hittner, o analista político da CNN, Caio Junqueira, e Leonardo Barreto, e o nosso mestre aí, William Vac, também vão debater aí esses pontos aí e chegarem ao denominador comum, que eu acho muito difícil, né? Eles vão tentar, mas como sempre aí, as análises muito bem concisas aí do nosso âncora aí, William Vac, que é um cara ninja também, muito inteligente e um cara que pesquisa muito, e as críticas dele são muito contundentes. Então vamos ver o vídeo aí, espero que vocês gostem. No final, a gente deixa nossas considerações, beleza? Vamos embora. Leonardo, deixa eu começar pelo Supremo, se bem que a gente tem hoje o Palácio do Planalto também mencionado pela primeira vez diretamente com Daniel Alvorcar. Se a gente considera hoje a entrevista ao Estadão do presidente do Supremo, Fachin, há um ponto no qual ele manifesta o temor do controle externo, mas há um outro ponto no qual ele insiste que o Supremo mantém não só a sua institucionalidade, mas como o respeito por parte da sociedade. É justamente o ponto que mais se menciona, a perda de legitimidade do Supremo. Quanto que o Fachin conseguiu caminhar contrário a essa tendência, ou não? Olha, William, também recorrendo ao que o Daniel disse, que tem muito aqui em Brasília, que é o mundo das fofocas, né? Hoje, conversando com um deputado federal sobre essa entrevista que o Fachin deu ao jornal Estado de São Paulo, e eu comentei, olha, parece que o ministro está um pouco fora da realidade, descolado. E aí, essa malícia da política, né, que só quem faz política tem, ele me disse assim, não, essa questão do código de ética, do código de conduta, o Fachin sabe que ele não tem a menor chance de obter isso agora. Aí eu falei assim, mas então qual é a lógica, né, de trazer esse tema para esse debate, para essa discussão? Aí ele disse, para que o Fachin se proteja. Então, assim, existe uma sensação de que o Fachin, claro, não vai ter força e não vai ter capacidade institucional, né, para gerar nenhum tipo de mudança. Ele reconheceu isso claramente na entrevista. E aí, toda essa discussão do código de ética, e ele próprio lembra que a filha dele também advoga, né, em instâncias superiores, seria uma vacina para se proteger, né? Então, dentro dessa sensação de que a gente está arrumando, né, um iceberg, não há força no mundo capaz de virar esse navio, né, cada um começou a buscar o seu lugar no bote salva-vidas, né? E eu achei uma perspectiva muito original, especialmente considerando, né, que de fato a gente não percebe nenhuma resposta sistêmica, né, enquanto que a investigação vai se tornando mais suspeita do que o próprio caso do Banco Master. Investigação mais suspeita do que o próprio objeto da suspeita. O Leonardo foi contundente. Agora, há um problema político, Daniel. É interessante ver a sua perspectiva de Brasília trazida aqui para nós, São Paulo, Avenida Paulista. Como que você descreve a leitura da realidade feita pelo ministro Fachin? William, primeiro ponto que a gente pode trazer à mesa aqui é que a mensagem toda na semana passada de Fachin e do Supremo como um todo era de que roupa suja do Supremo se lava dentro do Supremo. Esse foi o recado que se transmitiu. Pegou mal na opinião pública, se você olha até a esquerda, que normalmente vinha defendendo o Supremo por razões óbvias, pelo julgamento do Bolsonaro, pelo que se convencionou chamar de tentativa de golpe, essa mesma esquerda que vinha defendendo muito o Supremo, inclusive nas redes sociais, deixou de defender. Então, até para essa esquerda, o Supremo
começou a virar foco de notícia ruim, com a crise do Master. Hoje me parece, com essa entrevista do Estadão, que o Fachin voltou atrás, modulou a posição dele e voltou atrás de uma série de pontos. Mas ele entrou em várias contradições. Pego uma, por exemplo. Nos revela o Fachin na entrevista que você tem um dissenso no Supremo que já estava claro, em torno do Código de Conduta, muito bem, mas que alguns ministros até topam discutir o Código de Conduta, desde que seja depois das eleições. Porque sabe como é que é, né? Ano eleitoral, você vai colocar a instituição em foco, isso dá margem a tanta crítica, e a gente vive num período de normalidade democrática, diz o Fachin. Corroboramos, vivemos um período de normalidade democrática. Então, por que as críticas ao Estado Democrático de Direito? Quer dizer, na semana passada, a nota ia toda numa linha de que crítica da imprensa era ameaça ao Estado Democrático de Direito, investigação da Polícia Federal era atentado contra a democracia. Então, o Fachin modulou a posição, mas não conseguiu descer do muro. Okay. William, acho que até agora o Supremo é o maior prejudicado, é a maior crise de credibilidade, de legitimidade da Corte, e eles não conseguem sair, porque a saída é uma exposição maior ainda para eles. Quem está conseguindo ganhar esse debate internamente são os 3 ministros políticos, dando nome aos bois, é o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. 2 deles diretamente ligados ali, pelo que a gente viu, a mulher de um do Alexandre com um contrato de 130 milhões de reais e o Toffoli com parentes lá do resort também. Então é óbvio ali que tem uma ligação direta dos dois e eles operando junto com o Fachin para tentar frear o avanço de qualquer questão ali interna. E hoje, para mim, pelo menos, a principal notícia do dia, neste caso, é a divulgação do Metrópolis de que o Lewandowski também levou dinheiro. Ex-ministro do Supremo. Ex-ministro do Supremo, enquanto ministro do governo Lula, levou 5 milhões para uma consultoria que a gente não sabe ao certo o que foi. Então, assim, se tinha aquela expectativa divulgada pelo próprio Palácio do Planalto, pelo próprio Ministério da Justiça sobre Lewandowski, de que o caso Master pegaria o Centrão, Congresso, deputados e senadores, conforme as investigações avançam, quem está pegando mesmo é o Supremo, e começando a olhar agora também para o Executivo, Palácio do Planalto e Lula. A nota do presidente do Supremo na semana passada tem um tom corporativista apontado por um número grande de analistas, comentaristas, editoriais, por nós aqui também, o que era de se esperar. O Judiciário talvez seja a mais sólida e bem articulada corporação no Estado brasileiro, capaz de defender seus privilégios e suas posições políticas, inclusive. Agora, há um passo adiante no que aconteceu hoje. Para os ministros do Supremo que têm familiaridade com o idioma alemão, Gilmar, há uma expressão em alemão consagrada, chama-se Bunker-Mentalität. É a mentalidade de quem está dentro de um bunker. Quem está dentro de um bunker tem dificuldades em manter uma visão muito clara da realidade fora de onde ele está se protegendo. E cria uma mentalidade própria de quem não está vendo o que está acontecendo fora. É diante disso que nós estamos? William, acho que o silêncio tanto de Dias Toffoli quanto de Alexandre de Moraes, por exemplo, sobre esses casos que apareceram, o contrato da esposa do Alexandre de Moraes, 130 milhões, que o ministro, numa única nota, assumiu que existe. Ele assume que o contrato existe quando ele diz... Não é fake. Não, quando ele diz, olha, minha esposa jamais atuou no caso X. Mas não negou a existência do contrato. Toffoli, 0, não tem nenhum posicionamento dele. Então, assim, mesmo que o Fachin tente falar, corrigir o que ele disse semana passada, corporativista, o que ele tentou mudar na entrevista do Estadão, mas continua em cima do muro, quem está falando mais alto é o silêncio do Toffoli, o silêncio do Alexandre de Moraes e o silêncio do Palácio do Planalto hoje. Porque eu ouvi gente do mercado financeiro dizer assim, o problema não é o presidente receber o banqueiro, o problema é receber um banqueiro que já naquela época, em 2024, já era polêmico, ser levado por Guido Mantega, que também levou milhões. Então, você tem o Guido Mantega, que levou milhões, você tem o Ricardo Lewandowski, com a informação do Metrópolis, que também levou milhões em contrato, e um banqueiro Só para a gente ser exato, o escritório de advocacia do qual ele oficialmente se desligou, só para a gente permanecer no campo Isso, dos exato, fatos. faz bem. Mas o ponto importante aqui é que o Daniel Vorcaro, essa história dessa reunião com o Palácio do Planalto, mostra o tamanho da influência dele. Ele conseguiu entrar no gabinete do presidente da República. Leonardo, o que isso significa do ponto de vista político? Ou, a própria Thaís menciona, o Lula recebeu um sem número de empresários, banqueiros e o que seja, pessoas, agentes da economia, alguns com uma reputação melhor, outros nem tanto. Nesse caso? Olha, nesse caso é a abertura de uma oportunidade para que a oposição possa explorar um envolvimento, né, do governo com um caso muito mal explicado. É muito interessante, né? A gente está saindo aí dessa semana Nicolas Ferreira, né, que terminou no domingo, e
uma das coisas que a gente analisou aqui foi assim, ela conseguiu falar fora da bolha bolsonarista, né? A resposta é não, né? Assim, você trouxe muito essa questão da justiça e da liberdade ali para o pessoal do 8 de janeiro, então assim, você ficou muito dentro da bolha. Mas, em vários períodos, aliás, isso foi de propósito, né? Em várias paradas, né, que o deputado Nicolas fazia pelas cidades, ele trazia a questão do Banco Master e do INSS, Master e INSS, e colocava isso, grudava isso naquele slogan Acorda Brasil, né? Que esse sim tem o objetivo de ampliar, né, a potência do discurso da oposição. Então, é um prato cheio. Assim, só é difícil entender até onde eles podem ir, porque a gente não sabe também quantas pessoas do Centrão, quantas pessoas do PL podem eventualmente estar envolvidas nesse processo. Né? Mas o prato cheio é esse, né? É você grudar, né, um escândalo grande e aproveitar as oportunidades de ataque que o próprio governo abriu, por exemplo, o presidente Lula em vários momentos fingindo-se de desentendido da situação, né? Então, eu acho que a grande questão está aí, né? A abertura de um flanco para que a oposição possa operar. Eu vejo como um recado, tanto a informação da reunião secreta do Lula com o Vercaro, quanto a reunião do Lewandowski, o contrato do Lewandowski com o Vercaro, um recado do próprio Vercaro para todo o sistema político, Supremo Tribunal Federal inclusive, de que se o sistema político e judicial brasileiro, de Brasília, quiser explodir o Daniel Vercaro, ele tem condições de explodir o sistema político antes disso. Porque a teia de relações, ela vai da esquerda à direita, ao centro, e ela pega todo mundo. Claro que no momento atual, a oposição principalmente consegue encaixar, porque casa com o discurso da oposição de críticas ao Supremo Tribunal Federal. Ali, o caso Master se encontra, vamos dizer, com o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo eu não acho também que está imune a isso, né? Agora, as informações, olhando mais hoje para o Palácio do Planalto, é o Vercaro dizendo que se quiser explodir com ele, ele consegue, ou tem um arsenal para explodir o sistema antes. O Caio, acho que assim, o que o dia de hoje, segunda-feira, 26 de janeiro, nos mostra, se me permite rapidamente, William, é que não dá para pensar nessa crise do Banco Master e nos desdobramentos dela como uma crise que vai afetar mais direita, bolsonarista, centrão, governo e esquerda. Tem potencial de afetar todo mundo. Isso ficou claro no dia de hoje. O centrão, óbvio, estava com a faca nos dentes, muito próximo do bolsonarismo nessa agenda pré-eleitoral, ficou acuado. Se a gente for pegar do lado da direita, o cunhado Daniel Vercaro foi o maior doador de campanha individualmente para Jair Bolsonaro e para Tarcísio de Freitas. Aí pode ter coisa para se investigar. E quando a gente pega a esquerda, essa figura do Augusto Lima na Bahia, que cresceu, que fez seus negócios, virou diretor do Banco Master, e aí se você vai somando ali, um excelente termômetro dessa crise é você ver quem deixou de assinar as CPIs, os pedidos de CPIs que estão no Congresso. E aí você vai achar, por exemplo, ou não vai achar, a assinatura da turma do PT da Bahia. Não tem ninguém assinando. O líder do governo no Senado não assina o pedido de CPI. Ciro Nogueira, por óbvio, também não assina a CPI. Então, esse é um termômetro bem interessante e nos mostra que essa crise não tem lado não, pode afetar todo mundo. Mas até agora é o Supremo o maior prejudicado. Né? Sem dúvida. Até agora. Sem dúvida. Pode ser que amanhã de manhã ou amanhã à tarde tenha outro, mas quem está perdendo até agora é o Supremo. Olha como a gente está tratando o problema do Dias Toffoli como um problema já do Supremo, né? Já passou a ser uma questão institucional. Não é mais o caso da ação do Dias Toffoli, a forma como ele vem conduzindo a investigação. Não somos só nós aqui, as mesas de debate, de análise já estão tratando a crise como uma crise do Supremo. Nos clássicos de sociologia se diz o sequestro da instituição por seus indivíduos. Talvez a gente esteja diante de um clássico de compêndio de sociologia. William, posso falar uma coisa rápida aqui? O Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, escreveu sobre o Banco Master esse fim de semana, no Estadão, no Globo, onde ele publica a coluna dele. E ele diz, por tamanho do banco, o banco era tão pequeno, que não tinha risco sistêmico, não era uma questão que fosse atrapalhar o mercado, nem nada, né? Mas um banco tão pequeno que tomou uma grana tão grande do fundo de garantia e se transformou, e aí eu acho que ele faz o fechamento de tudo que a gente está falando aqui, num caso de polícia. A conclusão dele é a seguinte, não há outro motivo para se interessar por esse escândalo que não seja ele ser um caso de polícia. Exatamente. Porque do ponto de vista sistêmico ele não significa nada. Nada, exatamente isso. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? O time aí é um time de férias ou não é? Independente que a gente sabe que a emissora aí é meio... às vezes corta muito o lado esquerdo da força, né? Mas, pelo menos aqui no debate, foi bem coerente aqui. O pessoal foi bem contundente aqui a respeito desses envolvidos aí, nesse caso, o Master aí. Então, na análise deles aqui, foi bem legal. Tocaram no ponto de Fachin aí, que Fachin tá tentando se defender por esses detalhezinhos aí o código de conduta que ele tá querendo implantar de todas as maneiras aí, e soltou mais uma nota aí defendendo o Toffoli, por incrível que pareça, mesmo com todas essas ações aí de Toffoli e de Alexandre de Moraes, né, e por baixo do pano ali também, o Gilmar Mendes aí soltando as unhadas dele por baixo do pano, sempre quando ele solta uma, defendendo alguém, tentando defender a constitucionalidade do STF, que
a gente sabe que tem alguns ministros aí que não estão seguindo essa linha aí, não. E o que é que vocês acham aí? Conta pra nós aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E comenta o que você achou também do vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, é nóis.